O próprio desenvolvimento do capitalismo, pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Bretton Woods, segunda metade do século XX, início do século XXI, tem a grande expansão das economias nacionais, do comércio internacional, das finanças internacionais, o que a gente chama contemporaneamente de globalização. Como a gente viu, o comércio internacional ela cresceu muito. O comércio internacional do Brasil cresceu mais do que o PIB brasileiro. Significa que as economias nacionais se abriram. Bom, então a história do capitalismo contemporâneo é a história da ampliação do comércio internacional. A história também da industrialização de países que eram menos desenvolvidos, que ficaram em desenvolvimento, que completaram a sua principal base industrial. Melhor exemplo, a economia brasileira. A economia brasileira de um país primário exportador, que exportava principalmente produtos primários, café, cana-de-açúcar, passou a diversificar a sua pauta de exportação. Tanto que uma discussão contemporânea é a reprimarização da pauta de exportação, com a perda de competitividade dos produtos industriais brasileiros. Mas o que a gente tem, a partir da década de 70, e também na década de 80, com a crise da dívida externa, que exigiu pelo ajuste recessivo, que as economias endividadas tivessem um grande salto exportador para gerar superávit na balança comercial. O superávit na balança comercial de bens do Brasil é importantíssimo para financiar os déficits na balança de serviços, na renda primária, para diminuir o déficit em conta corrente. Olha, isso exigiu aí uma ampliação do comércio internacional e a entrada de países que se industrializaram para exportar produtos industrializados. Ora, o que a gente tem na situação é que as economias desenvolvidas, no imediato pós-guerra, eram umas economias que depois da reconstrução, que conseguiram fazer rapidamente, esse outro fenômeno do capitalismo, eram economias que tinham uma base produtiva ampla. Tinham uma agricultura e tinham uma indústria diversificada. Por isso que a gente vai ver na unidade 5, um modelo que eu gosto muito, que é o modelo do ciclo do produto. O que a gente tem é uma economia desenvolvida que tem a sua base tradicional e a sua base inovadora. Bom, o que acontece quando as economias em desenvolvimento, que se industrializaram, que começaram a querer aumentar sua exportação de produtos industriais e de produtos agrícolas, houve também uma reação de setores tradicionais das economias desenvolvidas pedindo
proteção. Tá? Bom, tá? Então, o que houve foi várias negociações na tentativa de não apenas países em desenvolvimento que queriam aumentar suas exportações, mas principalmente países desenvolvidos que estavam protegendo a sua indústria tradicional, começassem a reduzir também suas tarifas para ter mais comércio internacional. Tá? Tem duas situações, tá, que o GATT teve que trabalhar, negociar a situação das barreiras alfandegárias, né, de produtos agrícolas e barreiras alfandegárias de produtos industriais básicos, principalmente tecido. Isso porque as economias em desenvolvimento começaram a ser competitivas, tá, nas indústrias tradicionais, aquela que a tecnologia já estava difundida. Foram tentar exportar, os países desenvolvidos protegeram a sua indústria tradicional. Bom, então houve aí grandes negociações, tá, acordos, tá, para que os países desenvolvidos também reduzissem a sua proteção. Tá? Então, o GATT foi fazendo várias rodadas de negociações, tá, para haver, tá, esse aumento das exportações industriais, tá, e agrícolas de países em desenvolvimento, de países menos desenvolvidos, tá, e a redução do protecionismo, tá, dos países desenvolvidos. Tá? Então aí a gente tem várias exceções, várias negociações, tentativas de retaliação, e até o Japão, tá, que foi muito acusado, assim como a China atualmente é muito acusado de exercer uma política mercantilista, tem um grande saldo exportador, né? Até ter que, para não ter retaliação, tá, ter que fazer uma restrição voluntária de exportação. Tá? As retaliações, se um país está considerando, bom, aquele outro país está fazendo uma política, tá, de subsídio às exportações, de dumping, ele está fazendo, eu vou adotar uma retaliação. Bom, como é que vai se resolver essas retaliações? Como é que vai se resolver essas querelas de comércio internacional? Você está havendo, tá, incentivo indevido às exportações, barreiras indevidas às importações. E por isso foram feitas várias negociações, várias rodadas, sempre desse princípio de incentivar o comércio e regulamentar o protecionismo, tá? Até que se viu a necessidade de formação de uma organização multilateral que tivesse, tá, algum poder, tá, de aplicar sanções quando um país, uma economia nacional, não estava cumprindo aquelas cláusulas econômicas do acordo multilateral. Aí, após uma longa rodada de negociação, chamada Rodada de Uruguai, finalmente, em 1994, em Marrakech, foi assinado o Acordo de Marrakech, que foi a criação da Organização Mundial do Comércio, ou World Trade Organization, WTO, que começou em 1º de janeiro de 1995.